Meus irmãos, irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tem algum crente feliz em Jesus aqui esta noite? Louvo a Deus por tão preciosa oportunidade que Ele me concede de aqui estar mais uma vez no Templo Central, orando a Deus, louvando a Deus, cultuando a Deus com os irmãos, e também na incumbência de ministrar a vocês que aqui estão e aos que de casa nos acompanham pela internet, uma porção da palavra do Senhor. Agradeço ao nosso pastor presidente, a despeito de sua ausência, pastor Dari Ferreira, ao primeiro vice-presidente que aqui está, pastor Severino Lucena, ao segundo vice-presidente, que é um amigo particular, pastor Daniel Carlos. Que Deus abençoe esses homens de Deus responsáveis pela liderança da igreja em Campina Grande e em todo o campo. Obrigado, evangelista Chiquinho, pelo convite que nos fez para aqui estarmos cultuando a Deus com os irmãos e repartindo a palavra do Senhor neste trabalho tão especial. Meus irmãos, a campanha em que estamos, ela é intitulada 12 cestos cheios para 12 cestas de vitória. Eu não sei quantas sextas-feiras da campanha já se passaram e quantos cestos já foram recolhidos, mas o fato é que o cesto que nós vamos recolher aqui hoje, em alusão aos 12 cestos que os discípulos recolheram no final da multiplicação dos pães e peixes, esse cesto especial que nós iremos recolher e carregar hoje para as nossas casas e distribuir com nossas famílias, não é exatamente o cesto preferido, vamos dizer assim. Não é aquele cesto que todo mundo correria de primeira para pegá-lo. Talvez até seja o último cesto na lista de preferência, mas eu posso garantir a você, meu irmão, minha irmã, aqui e em casa esta noite, que tantos quantos forem corajosos o suficiente, dispostos o suficiente para pegarem esse cesto, que é um cesto de pão. Eu não sei, pastor Daniel Carlos, se é a casca grossa do pão ou se é o miolo, mas é pão. E é pão bom. Não é pão mofado e velho, não. É pão bom e pão novo. Diretamente da padaria celestial. Não é exatamente o cesto preferido, porque o sabor deste pão não é dos mais palatáveis. Alguns até o considerariam indigesto. Mas como remédio, esse pão pode ser amargo, como as ervas amargas que Israel provou na Páscoa, mas é pão que dá vida. O remédio pode ser amargo, mas ele funciona. Eu quero chamar você esta noite a recolher comigo o pão, a cesta do arrependimento. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Eu quero ler com você inicialmente alguns textos que vão evidenciar para nós que a mensagem do arrependimento, embora tão impopular em nossos dias, foi a mensagem mais popular no primeiro século desta era. Foi a mensagem mais recorrente pregada por Cristo e pelos primeiros pregadores da igreja. Aliás, antes de chegarmos em Cristo e na igreja, nós vemos o precursor de Cristo, o arauto de Cristo, aquele que veio na frente, preparando, abrindo o caminho para o nosso Senhor.
de quem eu estou falando, irmãos? Mateus capítulo 3, versículos 1 em diante. João, o Batista, homem de fibra, de coragem. Vejamos qual era o tema de sua mensagem. Na versão NVI, Mateus 3:1 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes João Batista: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Irmãos, nós estamos ainda nas primeiras páginas do Novo Testamento. Nós estamos apenas no 3º capítulo do Novo Testamento. Estamos diante do primeiro pregador que está registrado no Novo Testamento, embora ele seja um pregador da antiga aliança, mas para todos os efeitos é o primeiro pregador mencionado no Novo Testamento. Portanto, ele é uma referência para os que virão após ele. Ele é uma referência para os pregadores de hoje. As primeiras páginas do Novo Testamento, o primeiro pregador do Novo Testamento, a primeira pregação no Novo Testamento, qual é o tema dela? Arrependei-vos. Você está pensando que Jesus passou verniz na pregação de João? Você está pensando que Jesus adoçou a pregação de João? Você está pensando que Jesus olhou e disse: rapaz, é o seguinte, João veio arrancando toco. Os tocos já foram arrancados, agora eu vou distribuir flores, ramalhetes, buquês. O mundo lá fora distribui flores para os mortos. Deus não distribui flores para mortos. Deus distribui vida para os mortos. Quando Jesus entra no cenário, assume o seu ministério público, qual é o tema da mensagem de Jesus? A primeira pregação dele não foi nem o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ali, Jesus já tinha muitos discípulos, já tinha uma multidão inumerável que o acompanhava. As bem-aventuranças não são o primeiro sermão. O primeiro sermão de Jesus está no capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta até o fim. Capítulo 4. Versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Versículo 17. Daí em diante, diga comigo, daí em diante. O que significa dizer que não foi apenas um dia ou um culto específico. Foi daí em diante, continuamente. Não foi uma pregação que Jesus fez ocasionalmente, corriqueiramente. Daí em diante, a começar daqui para frente, Jesus começou. Nunca se diz que ele terminou, se diz que ele começou. Essa pregação, essa mensagem, esse tema não terminou nem em João Batista, nem em Jesus. Jesus começou e a igreja continuou. Vou provar isso para vocês daqui a pouco. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Qual era o tema da pregação de Jesus, irmãos? Deus é amor. Você é o centro no coração de Jesus.
Descubra a melhor versão que está dentro de você. Acorde o leão adormecido que está no seu interior. Foi essa pregação coach? Pregação de autoajuda? Foi a pregação que traz a ajuda do alto. Porque pregador fiel não prega autoajuda, ele prega ajuda do alto. O tema da pregação de Jesus é o mesmo da pregação de João. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os primeiros apóstolos, o Espírito Santo foi derramado, Jesus tinha subido para o céu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao Pai, derramou o seu Espírito, Pentecoste, todo mundo cheio do Espírito Santo. Vamos combinar, qual seria a pregação que nós faríamos hoje? Aqui tem pregadores no púlpito, na nave da igreja, pregadores, em casa, pregadores me ouvem. Que sermão nós escolheríamos para pregar se estivéssemos no lugar de Pedro, no dia de Pentecostes? Acompanhando alguns congressões Brasil afora, vendo o espetáculo que se transformou muitos eventos, chamados de eventos de avivamento, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Se prega de tudo, menos do tema que Pedro pregou em Pentecostes. Inauguração da igreja, derramamento do Espírito, o pipoco do trovão, dons, línguas, coisa linda, gente batizada. O que é que você pregaria nessa hora? Atos capítulo 2, corra para lá comigo. Versículo 38. Atos 2, 38. É o finalzinho do sermão, mas é a tônica de todo o sermão de Pedro. Dia de Pentecostes. Você pensa que Pedro disse, não, João foi muito rude. Não, Jesus é o Senhor, é o Mestre, ele pôde ter falado isso também. Mas eu não, eu vou adoçar, eu vou colocar adoçante. Está cheio de pregador colocando adoçante na pregação. Está cheio de sermão garapa por aí afora. Garapa nem cura e nem sustenta. O que cura é remédio e o que sustenta é pão. Comida sólida. A mensagem de Pedro foi: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês. Não é só coletivamente. É cada um, diga cada um. Diga para a pessoa do seu lado, é tu e eu. É eu e tu. Cada um, cada um. Porque na igreja tem muito crente pá. É Deus falando e ele jogando assim com a pá para o irmão. É para tu, recebe aí, toma posse. Fala mais, papai. Só para disfarçar que é com ele que Deus está falando. Precisamos ser crente inchada, arrastar para o pé da gente. É para mim, Jesus, eu recebo, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu necessito. Cada um, cada um, cada um, cada um. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. O primeiro pregador citado no Novo Testamento, João Batista. O primeiro pregador pós-derramamento do Espírito e, portanto, o primeiro pregador da igreja. De fato, Pedro. A mensagem de ambos, como também a de Jesus, nosso grande referencial, é arrependam-se. Na opinião dos irmãos, qual foi o maior pregador, mestre e arquiteto do cristianismo? Claro, tirando Jesus Cristo do páreo, porque ninguém se iguala, se compara a ele. Quem os irmãos acham que foi o maior pregador da história do cristianismo? Eu também acho que foi Paulo. Autor de 13 cartas no Novo Testamento, quase metade dos livros do Novo Testamento.
O homem que levou o cristianismo para além das trincheiras de Israel e até mesmo da Ásia, chegou ao continente europeu, na Macedônia, plantou igreja em Filipos. Este homem tem muito a nos ensinar, sim ou não? Atos capítulo 17, versículo 30. Qual era a mensagem de Paulo? O maior pregador da história da igreja. Alguém já o chamou de arquiteto do cristianismo, porque foi ele que lançou as bases das principais doutrinas que nós professamos e declaramos e defendemos. Atos 17, 30. Paulo pregando em Atenas. Qual é o tema da mensagem dele perante os gentios? Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Tudo isso é verdade. Mas o amor não é conivente. O amor não silencia diante do erro. O amor não faz vistas grossas do pecado. Eu repreendo a todos quanto amo, diz o Senhor. Veja qual era o tema da mensagem de Paulo. Capítulo 17, versículo 30 de Atos. No passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena, diga, Deus ordena. Não é um pedido. Ele não está chalerando. Obrigado, pastor Daniel Carlos. Cochichou aqui atrás. Chalerando, adulando, bajulando ninguém. Ele está ordenando. Porque quem está embaixo pede, mas quem está em cima manda. Quem é homem pede, quem é Deus manda. Quem é servo pede, quem é Senhor manda. Quem está sentado no alto e sublime trono e não depende de ninguém para ser o que ele é, não precisa pedir nada. Ele dá as ordens, a ordem do dia, o comando, ele dá, ele ordena, ele manda. E o que é que ele manda? Que todos, em todo lugar, se arrependam. Arrependimento não é ponto facultativo. Sabe ponto facultativo de governo, de estado? Sexta-feira, como essa. Ponto facultativo. Quem quiser ir trabalhar, vai. Quem não quiser, fica em casa. Você acha que alguém vai trabalhar? Cara, estica o feriadão e vai-se embora passear, meu irmão. Se Deus colocasse ponto facultativo no arrependimento, ninguém ia se arrepender. Se Deus dissesse, quem quiser se arrepender, se arrependa, quem não quiser não tem problema. Mas o céu não deliberou ponto facultativo para a terra. O céu decretou, o céu ordenou, o céu mandou. Todos, em todo lugar, se arrependam. E finalmente, Lucas capítulo 24, versículo 47. João Batista pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. Pedro pregou o arrependimento. Paulo pregou o arrependimento. E a igreja deve pregar o quê? Lucas 24, 47. Vamos pegar a partir do 45. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado. Pregador bom é pregador que prega o nome de Jesus. Cantor bom é o cantor que canta o nome de Jesus. Poeta bom é o poeta que compõe sobre o nome de Jesus. Teólogo bom é o que disserta lógica e racionalmente acerca de Jesus.
Igreja boa é a igreja que fica de pé e canta ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas é real. A Ele tributamos o louvor. Cristo, Cristo, Cristo. Este é o tema do bom pregador. Em seu nome. Porque tem muita gente pregando suas viagens, suas excursões turísticas, suas peripécias. Está cheio de pregador por aí contando testemunho mentiroso, dizendo que foi aonde não foi, que viu que não viu, que viveu que não viveu, que recebeu que não recebeu. Mas como ninguém conhece a história dele, e como o dom de discernimento de espírito é um dom que quase ninguém hoje mais busca, ele passa batido e é recebido como o bonzão, o espetacular, o pregadorzão. Mas lá do alto da glória, aquele que vê uma pulga preta num quarto escuro, na noite escura, em cima de uma mesa de granito negro, está dizendo: é mentira, você não viveu, você não foi, você não estava lá, porque eu conheço tudo e todos e sou onipresente e sei que você não estava lá. Tem muita gente, eu fui, eu fiz, eu, menos eu e mais Deus, menos eu e mais Deus, menos eu e mais Deus, em seu nome. Seria pregado o que, irmãos? Que assunto, que tema? O arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Há uma mensagem que o Brasil precisa ouvir. Há uma pregação que o Brasil precisa ouvir. Mais de 40 milhões de evangélicos, segundo o último censo do IBGE. Esse país, irmãos, que está de pernas para o ar, era para estar de pé. Era para um grande avivamento espiritual estar varrendo essa nação. Não éramos para ser um dos países mais corruptos do mundo, mais violentos do mundo. Não era para vermos marido matando suas esposas como vemos. Não era para vermos pastores roubando igrejas como vemos. Não era para vermos casos de amor extraconjugal, que é assim que o mundo lá fora chama, caso de amor. Fulano está tendo um caso de amor, a Bíblia chama de adultério. O que o mundo chama de caso de amor, a Bíblia chama de adultério. O que chamam de antecipação do parto, a Bíblia chama de aborto. O que chamam de uma recaída, a Bíblia chama de escravidão do pecado. E somente uma mensagem pode salvar esta nação. Somente um evangelho pode abalar as estruturas deste país. E não é a pregação coach, não é a teologia de autoajuda, não é o evangelho garapa que andam pregando por aí. Eu ouso dizer aqui esta noite, amigo pastor Daniel Carlos, pode ter 1 milhão de pregadores melhores do que eu, e há 1 milhão de pregadores melhores do que eu, mas não há nenhum pregando uma mensagem melhor que esta. Este é o evangelho, esta é a palavra, esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir, porque somente este evangelho pode salvar esta nação da bebedice, da cachaça, da idolatria, da violência doméstica, da morte, da violência urbana. Somente este evangelho. Arrependimento a todas as nações. A salvação para o país não está na política. A salvação para o país não está na ciência. Ciência. Nós não somos anti-ciência. Não somos obscurantistas. Nós somos favoráveis ao progresso da ciência e da tecnologia. Mas a ciência não pode salvar esta nação e não pode salvar o mundo. As forças armadas já provaram que também não são a salvação para este país. Quanta gente na frente dos quartéis, clamando aos generais, nos socorra, faça alguma coisa. E os generais
Com todo o respeito que temos às Forças Armadas, oramos por eles, devemos respeito às autoridades constituídas neste país, mas eu lhes digo sem nenhum medo de errar, como pregador do Evangelho, que traz uma espada, e não uma faca nem uma serrinha na mão, mas uma espada. A salvação para este país não está nas Forças Armadas, está no Senhor dos Exércitos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, se seria pregado arrependimento a todas as nações. O que é o arrependimento, igreja? O que significa arrependimento? Esse tema tão comum do Novo Testamento, entretanto tão esquecido em nossos dias. Arrependimento, dentre tantos conceitos que poderíamos dar a esta palavra, é a sincera tristeza pelo pecado cometido, em face da compreensão de que o pecado é uma ofensa contra Deus. Tristeza essa acompanhada de um sincero e profundo desejo de não errar mais. Arrependimento é sentir no seu coração o peso do seu pecado, pensamentos maus, impuros, palavras mais impuras, atitudes mais impuras, omissão. Você entende que esses pecados que você comete e nos quais você vive ofendem a santidade do seu Criador, do seu Senhor, do seu Salvador, do seu Deus, do seu amigo que Ele é. Mas você não quer continuar ofendendo. Você não quer continuar machucando, magoando o coração de Deus, pois o apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito com o qual foste selado para o dia da redenção. O nosso pecado entristece o Espírito Santo. Mas quando eu discerno isso, quando eu discerno que o meu erro entristece a Deus, eu me entristeço. E me volto para Deus, clamando sua misericórdia, sua bondade e sua graça. Porque se dependesse só de mim, eu seria aquela folha seca que o irmão Jair Pires cantava na década de 90. É uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Quando nós não temos o auxílio de Deus, quando nós não temos a graça de Deus operando em nós, nós não sabemos fazer outra coisa a não ser pecar, mentir, trambicar, sensualizar, adulterar, corromper. Mas quando nós clamamos pela graça, iluminados pelo Espírito Santo, como Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como a mulher Ciro-Fenícia clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como o publicano no templo que orava, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Neste momento o céu se abre, o Espírito desce, e desce com perdão, e desce com restauração, e desce com libertação, e desce com cura, e desce com reconciliação com Deus. É a tristeza, segundo Deus, diz o apóstolo Paulo, que produz em nós arrependimento. Você não pode passar o dia inteiro assistindo pornografia, sensualidade na televisão e na internet e achar que pode vir a um culto como esse e levantar as suas mãos em louvor a Deus. Não pode. Paulo disse: quero que os homens levantem suas mãos em todo lugar, sem ira e sem contenda. O salmista disse: Senhor, quem subirá a teu monte, quem habitará em teu tabernáculo? O que é limpo de mãos e puro de coração. Por isso é que Tiago, meu xará, irmão de Jesus, disse: limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, porque ninguém pode oferecer a Deus um culto com mácula, com mancha, com grude, com fedor de pecado. É preciso nos banharmos no sangue do Cordeiro, é preciso lavarmos os nossos corações, para então comparecermos diante daquele que é santo, santo, santo.
Quando criança, nós cantávamos um corinho que dizia: eu tenho um barco que navega sobre o mar. E Jesus Cristo é o... E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados os seus pobres corações. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Carteira de crente da Assembleia de Deus não garante passagem para o céu. Tempo de ministério não garante passagem para o céu. Cabelos embranquecidos na igreja não lhe garantem no céu. Ser pregador, cantor renomado, ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais não lhe garantem no céu. Seu dízimo gordo não compra sua passagem para o céu. Você está achando que Deus vai se vender por essa merreca? Você está achando que Deus é o quê? Um pobretão, paupérrimo, cujos olhos lacrimejam quando vê dinheiro? Ele é o dono do ouro e da prata, meu amigo. Ele é dono de todas as joias, rubis, pérolas e diamantes que existem no mundo. Esse dinheiro que você tem não é seu, é dele. Como você se atreve a pensar que pode comprar a Deus? O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito já tem nome de santo, os anjos são santos, as moradas são santas, e lá só vai chegar quem é santo, lavado, remido, purificado pelo precioso sangue de Jesus. Será que tem crente santificado pelo sangue do Cordeiro aqui esta noite? E em casa, será que tem? Como cantava Lauriette em um dos mais belíssimos hinos de seu repertório: eu preciso dar um jeito em minha vida, que anda cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente, eu não sei o que fazer daqui para frente. É a oração do arrependido, irmão Chiquinho. É a oração do quebrantado diante de Deus. Desesperadamente ele diz: eu preciso te sentir a qualquer preço. Ó Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte. Por isso é que Davi disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Saul não fez questão disso. Quando pecou e foi confrontado por Samuel, qual foi a conversa de Saul? Vem, oferece o sacrifício comigo, me honra diante dos meus homens. A preocupação de Saul não era a glória de Deus, não era a presença de Deus, não era a comunhão com Deus. A preocupação de Saul era as honrarias humanas. É por isso que Deus tirou Saul e nem filho deixou como rei em Israel. Porque quando Deus arranca pela raiz. Mas Davi, que também pecou, e a meu juízo pecou mais gravemente que Saul, mas quando foi confrontado, ele disse: pequei. Correu para os pés do Senhor: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tire o trono, tire a cadeira, tire a coroa, tire os anéis, mas não tire o teu espírito. Porque a ausência de Deus é pior do que a morte. E quantos estão caminhando com a ausência de Deus? Se fizeram carne e unha com o pecado, com a mentira, com a tramicagem, com a corrupção, com o adultério, com o vício, com a avareza. Até cantam, até pregam, até lideram, até profetizam. E daí? Balaão, falso profeta, também profetizou.
Eu não quero só ser usado por Deus, é muito pouco. Porque ser usado, até uma jumenta é. Eu não quero ser usado apenas. Eu quero ser amigo dele. Eu quero viver com ele. Eu quero conhecê-lo. Eu quero desfrutar de sua presença todo dia. Ô irmão, eu quero voltar para casa depois de um culto como esse, encostar minha cabeça no meu travesseiro e dormir com aquela certeza: Deus está comigo. Eu posso não ser o homem mais rico dessa cidade. Eu posso não ter o corpo mais escultural. Eu posso não ter a retórica mais perfeita. Mas eu quero ter o Deus perfeito comigo todos os dias. Último tópico de minha ministração, e aqui eu preciso descalçar os meus pés. Preciso redobrar minha reverência agora para as palavras que direi. E preciso de muita ajuda dos céus para dizer as próximas palavras, mas eu as direi. Com muita convicção para o que foi chamado, eu lhes direi: quem precisa se arrepender? Mas eu não venho aqui com o dedo em riste para apontar para você, para condenar você que está aqui, você que está em casa. Deus me livre e me guarde. Sou tão pó e tão barro quanto você, meu irmão. Sou tão carente da graça de Deus quanto você, meu irmão. As suas lutas são as minhas lutas, as suas tentações são as minhas tentações. E a sabedoria popular já nos ensina que quando apontamos o dedo para o próximo, um se dirige contra Deus e 3 se voltam contra nós. Deus me livre e me guarde de dizer as próximas palavras com irreverência, com deboche e como uma crítica ácida a quem quer que seja. Com muita reverência e temor. Quem precisa se arrepender? Precisa se arrepender. O cônjuge que agride o outro cônjuge, praticando violência doméstica dentro de casa, o que além de pecado é crime. Precisa se arrepender. O cônjuge infiel que não honra o compromisso de amor e fidelidade assumido diante de Deus, do juiz e das testemunhas. Precisa se arrepender. O filho rebelde que ouve maus conselhos de seus parceiros, mas não dá ouvidos aos bons conselhos de seus pais. Precisa se arrepender. Os pais omissos na educação moral e espiritual de seus filhos, que os relega, que os delarga diante da TV ou dos brinquedinhos tecnológicos, pondo seus filhos a perder. Precisa se arrepender. O jovem que vive em fornicação com sua namorada, convivendo com ela como se fosse sua esposa, o que ainda não é. Precisa se arrepender. O crente que usa as suas redes sociais para esbanjar sensualidade, levando outras pessoas do outro lado da tela a cometerem pecado de lascívia, desejando o seu corpo sem poder possuí-lo. Precisa se arrepender. O avarento que mata e morre, vende a alma ao diabo pelo dinheiro. Precisa se arrepender. O caloteiro, desonesto, trambiqueiro, que não
paga o que compra e não devolve o que tomou emprestado. Precisa se arrepender. O funcionário público que pede ou aceita propina para dar preferência ou acelerar o processo de alguém. Você não é republicano, você é publicano, ladrão de seus próprios irmãos. Precisa se arrepender. O político eleito com voto dos crentes e debaixo das orações da igreja, mas que agora faz parte da turma da propina e do toma lá da cá. Precisa se arrepender. O empresário que não honra os direitos de seus empregados e os explora e os maltrata como se fosse um faraó no Egito. Precisa se arrepender. O funcionário ruim, preguiçoso e mentiroso, que vive inventando doença para pegar atestado médico e fugir do trabalho. Eu amanheci com bico de papagaio. Eu estou com Covid, cuidado que nessas e noutras Jesus te pega. Precisa se arrepender. O crente que acha que pode passar o dia xingando pessoas no trânsito, gritando palavrões em casa, rindo de piadas imorais na escola, faculdade ou trabalho, e vir no culto como esse, cantar glória, glória, aleluia, falar línguas estranhas. Está muito estranha a sua vida. Precisa se arrepender. O cantor ou pregador explorador, que cobra ofertas estratosféricas para poder atender agendas nas igrejas. Precisa se arrepender. O pregador infiel, que diz: eu estou vendo, Deus me revelou, Deus me mostrou, sendo que Deus não mostrou nada. Tudo que Ele quer é provocar emoção no povão para levar dinheirão de oferta no final do culto. Precisa se arrepender. O pastor infiel, que faz da igreja um balcão de negócios, explora as ovelhas, desvia dinheiro de igreja para amontoar riquezas e acumular patrimônio para si e para a sua família. O sumo pastor está de olho nisso. Precisa se arrepender. O pecador que acha que os pecados dos outros são mais graves que os dele e que por isso ele está justificado. Fulano peca mais do que eu, então estou de boa. Vai os dois para o inferno se não se arrependerem. Precisa se arrepender. O descrente que acha que é melhor viver no mundo pecando do que estar na igreja mentindo. Não, se for para estar aí na igreja mentindo, com hipocrisia, eu vou logo para o mundo. E por que você não vem para a igreja e seja fiel a Deus? Por quê? Ou uma coisa ruim, ou outra pior. Por que não ser crente segundo a vontade daquele que se senta no alto e sublime trono? Precisa se arrepender. O religioso que acha que participando de campanhas, indo à igreja 3 vezes na semana, dando dízimo, está justificado de suas traições, trambicagens, palavrões e sensualidade. Vir à igreja não justifica. Dar dízimo não justifica. O que justifica é o sangue de Jesus Cristo naqueles que comparecem perante Ele, quebrantados e arrependidos em seus corações. Precisa se arrepender.
todo aquele que sabe que está em falta com Deus e que não quer continuar ofendendo o Senhor, antes quer estar em paz com Ele, glorificá-lo com suas obras, ser um vaso de honra em sua presença e morar com Ele na eternidade. Abra sua Bíblia finalmente comigo. Provérbios 28, você conhece esse texto. Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados nunca prospera. A vida fica travada. Dá tudo errado em casa. Dá tudo errado no trabalho. Dá tudo errado no ministério. O pecado trava. O pecado paralisa. O pecado obstrui. O pecado é gordura que entope o canal de ligação do céu com a terra. Mas o arrependimento desengordura. O arrependimento remove a obstrução. Quem confessa e deixa. Porque não basta confessar. Dizer só eu pequei. Até Judas admitiu que pecou. Não é suficiente reconhecer o erro, é preciso deixá-lo. Não é suficiente dizer, eu sei que estou errado vivendo em fornicação com minha namorada, eu sei que eu estou pegando dinheiro ilícito, eu sei que eu estou aqui com 2, 3 mulheres fora do meu casamento. Isso não vale nada. É preciso deixar, abandonar, correr para os pés de Jesus. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Deixe-me concluir esta mensagem amarga, mas não azeda. Deixe-me finalizar esta medicação que eu estou oferecendo a você esta noite, dizendo: o arrependimento, quando sincero, destrava portas. Você quer portas de Deus abertas para você? O arrependimento destrava a porta do perdão. O arrependimento destrava a porta da reconciliação conjugal. O arrependimento destrava a porta da reestruturação familiar. O arrependimento destrava a porta da cura. Tem gente doente, se entupindo de remédio, e ainda vem para o culto, pastor Severino Lucena, pede oração, com unção, com óleo, volta para casa enfermo e diz assim: a oração do pastor foi fraca, eu continuo doente. É a oração do pastor que é fraca, ou é a sua vida, o seu caráter que é fraco? Doenças que têm como causa espiritualidade não podem ser remediadas mediante remédio, cirurgia e transplante. Pode trocar de rim 10 vezes, pode ir para Recife ou para o Sírio-Libanês em São Paulo, um coração novo não vai lhe salvar. O que lhe salva é se prostrar aos pés de Jesus, arrependimento, graça dos céus. Aí o seu coração vai ser curado. Tiago disse: confessem as vossas culpas uns aos outros e sarareis, porque há doenças que têm como causa pecados não confessados. Tem gente correndo como louco, batendo em tudo que é hospital, já está virando uma farmácia ambulante de tanto remédio.
já recebeu oração de tudo que é gente. Vive correndo em casa de profeta e de revelação. Vou ali porque a irmã tem uma oração forte. Vou falar com o profeta fulano porque ele tem uma oração forte. Irmão, você já saiu do catolicismo romano. Acabe com essa história de oração forte, reza forte. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, quando se está na presença de Deus. Faça um exame em seu coração e diga: Senhor, se existe em mim algum mal que me afaste de ti, quebranta-me. 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 Final do século XIX, início do século XX, país de Gales. Um garoto de 13 anos de nome Evan Roberts ouviu um humilde, mas piedoso pastor pregar em sua igreja a seguinte mensagem: quando esta nação se dobrar diante de Deus, ela experimentará um poderoso avivamento espiritual. Roberts era um garoto de pouca idade, mas o Espírito Santo pegou aquela mensagem e plantou no coração dele, e a partir de então, ele começou a orar: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Quebra o meu orgulho. Tira as impurezas, as escórias, o grude de meu coração. Dobra-me. Você pode dizer essa noite: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Corações duros. Você sabe o que significa dura cerviz? Pescoço duro, cerviz, região cervical. Aqui está diretor de hospital, sabe disso melhor que nós. Região cervical, região do pescoço. Dura cerviz é pescoço que não se dobra. Mas Deus esta noite está dizendo: dobre seu pescoço. Porque quando você dobrar seu pescoço, eu vou verter o óleo da minha unção sobre a sua cabeça. Doenças serão curadas, pecados serão perdoados, vidas serão libertas, feridas serão cicatrizadas e portas celestiais serão abertas em seu favor. Dobra-me. Dobra-me. Alguns anos depois, um poderoso avivamento espiritual estava varrendo o país de Gales. Evan Roberts estava liderando um poderoso mover do Espírito Santo em sua nação. E sabe o que a história diz? Os bares estavam fechando por falta de clientes. O povo estava tudo indo para os cultos de oração, Chiquinho. Aleluia. Faz isso em Campina Grande, Jesus. Fecha os bares. Fecha os prostíbulos, fecha as bocas de fumo e traz o povo para a tua presença, Jesus. Sabe o que a história diz, pastor Daniel Carlos? Até os animais estavam sentindo o impacto do avivamento, porque os mineradores e cavoeiros, acostumados a chamar seus animais, cavalos, mulas e jumentos, com xingamento, palavrão e ira, agora convertidos, transformados, não usavam mais palavrão. Antes era chicotada no lombo do burro: venha sua praga, venha sua besta lesa, isso é uma desgraça. Agora não, agora era ia. Os animais não estavam entendendo. Os animais demoravam vir. Por quê? Porque estavam acostumados com violência, com espancamento, com agressão, com xingamento. Oh, irmãos, quando o avivamento vem, ele abala as estruturas de uma nação. Onde há ódio, Jesus produz amor. Onde há violência, Jesus produz respeito. O marido que levantava a mão contra a esposa, agora traz buquê de rosa para ela todo final de semana.
O filho rebelde e desobediente agora é abraço e cheiro no pai todo dia. A ovelha rebelde que virava a baiana dentro da igreja e dizia: eu não respeito ninguém, só Jesus. Agora respeita líder, respeita pastor, respeita o irmão e não roda mais a baiana não. Agora ela dança na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Ó Jesus, sentados como vocês estão, se essa mensagem tocou o seu coração como tocou o meu enquanto eu a preparava, curve sua cabeça, feche seus olhos. Esta noite foi pregado: ainda há esperança. Esta noite foi pregado por meio dos louvores: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Ó Jesus, perdoa nossos pecados, Jesus. Pecados alimentados em nossa mente, em nossos lábios. Vem nos purificar com teu precioso sangue, Jesus. Vem nos limpar, Jesus. Vem trazer mudança de mentalidade, de postura. Vem virar chaves de libertação e de avivamento esta noite. Vem operar a tua obra perfeita em nós. Tira o grude, tira a sujeira, aqueles pecados empurrados para debaixo do tapete. Levanta o tapete, joga ele fora se preciso for. Lança fora a mágoa, a ira, a inveja, a avareza, a sensualidade, a truculência, a violência. Produz em nós decência, respeito, amor, pudor, temor, sinceridade, verdade, honestidade, dignidade. Não queremos viver um evangelho de faz de conta. Não queremos cultos de avivamento, queremos vidas avivadas. Não queremos apenas, Senhor, uma sexta-feira de vitória. Queremos anos atrás de anos de vitória em tua presença. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Opera nos corações das crianças, adolescentes, jovens, pais e mães de família que esta noite. Opera nos corações dos solteiros, casados, viúvas, divorciados. Opera no coração do teu povo que está aqui em casa esta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, faz uma obra em nós. E faz uma obra através de nós. Para terminar, cante comigo. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica. Só o teclado. E me guarda até o fim, teu Espírito, sobre cada coração. E no crente, e o crente que a te clama, vem confirma, vem confirma a petição. só mais uma vez essa mesma estrofe e o coro. Ó Senhor, me purifica. Peça a sangue correndo aqui esta noite, a graça de Deus correndo aqui esta noite. A minha alma santifica. A minha alma santifica. Há perdão de Deus para a sua vida esta noite. A cura de Deus para você esta noite. A libertação de Deus para você esta noite. Espírito vem.
ama. Sobre cada coração. Sobre cada coração. E o crente que a ti clama.